que aconteceu? Como é que foi essa história da Symbios? Eu já estava no laboratório, trabalhando com o Rafael, e tinha o Pedro também, que é sócio da Symbios hoje. E eu sempre conversava com o Pedro sobre isso. Falava, cara, a gente tem que juntar e fazer alguma coisa pra pegar essas tecnologias que a gente faz aqui no laboratório e levar pra frente. E na época, surgiu um edital da Vale, que não tinha nada a ver com o que a gente faz. Que eles precisavam de uma solução que reduzisse o esforço do operador que trabalhava com as linhas ferroviárias deles, fazendo a troca dos dormentes, né, que é onde apoia. E é um trabalho braçal cansativo. E eles tinham um problema muito grande de estresse térmico, porque a pessoa está debaixo do sol. E aí eu sentei com o Pedro, e é o que a gente estava conversando antes também, de como eles estão usando o exoesqueleto para a indústria, né, atualmente. Falei, a gente podia pensar em um exoesqueleto que auxiliasse nisso, porque esses exoesqueletos que usam na indústria, eles reduzem muito o esforço metabólico, né, do operador. E aí a gente falou, vamos montar uma empresa e a gente aplica para esse edital. A gente falou, vambora. Aí sentou eu, Pedro e Rafael também, a gente montou a empresa, que somos também os 3 sócios da Symbios principais. E montou a empresa, aplicou para o edital, não ganhamos o edital no final das contas, mas ficamos com a empresa. Então talvez tenha sido até uma coisa boa a gente não ganhar o edital. Tá certo. Só para a gente, então, aqui dar uma situada no nosso telespectador aqui, a Symbios é uma empresa de tecnologia que desenvolve exoesqueletos, né, que são aquelas armações externas ao corpo. É um robô vestível. Né? Exato. É um que eles chamam aí agora na terminologia tecnológica, é um wearable. É um wearable, né? E o foco de vocês, na verdade, não é basicamente o restabelecimento de movimentos, focando ali numa reabilitação do paciente. Isso. Na Symbios a gente tem algumas formas, alguns tipos de equipamentos desse tipo, né? A gente tem a prótese, que o paciente foi amputado, ele substitui o braço do paciente, eu coloco uma prótese biônica ali no lugar, e a gente tem as órteses, que a gente chama, né? Que são os exoesqueletos. Eu podia até ver as imagens aqui, Augusto. Por favor. O exoesqueleto, ele tem como objetivo aí restaurar o movimento, né? Então, e aí também tem 2 tipos. Tem aquele que o paciente vai usar em casa. Então, o que é assistivo, o paciente não tem o movimento e ele vai usar aquilo lá no dia a dia. E a gente tem também os para reabilitação, que é o que a gente principalmente tem foco na Symbios, que é o quê? Eu não quero que meu paciente ele fique preso ao ter que usar aquela tecnologia todos os dias da vida dele. A gente quer devolver autonomia e qualidade de vida para o paciente. Então, basicamente, é para aquela pessoa que sofreu um derrame e está tentando ainda recuperar os movimentos. Seria isso aqui? Ali a gente... Uma pergunta aqui, o Eduardo. A gente está vendo ali o seu exoesqueleto ali, e eu já noto assim de antemão que ele não tem o suporte de ombro. Explica pra gente aí. Na verdade, isso daí é uma decisão de projeto nossa. O M-Flex, que é o nosso exoesqueleto, ele é o primeiro exoesqueleto de reabilitação portátil do mundo e também é o exoesqueleto mais leve de membro superior do mundo. Isso tudo por conta desses cabos que vocês estão vendo, que é uma patente que a gente desenvolveu. Inclusive foi também a primeira transferência de tecnologia da UFES feita para uma empresa. Então foi uma patente que a gente desenvolveu dentro da UFES, que depois foi transferida para a Symbios. E a gente não tem o ombro dele para que a gente consiga ter essa portabilidade. Então ele é um equipamento, na verdade, que é só uma maleta. Então ele é uma maleta, eu consigo levar para casa do paciente. Por quê? Porque você vai numa clínica de reabilitação, num hospital de reabilitação, e a maior parte dos pacientes falta a sessão porque não tem um familiar para levar ele até a sessão. Então, por que a gente não leva a sessão até o paciente? Então, desde o primeiro momento a gente falou, vamos construir isso para resolver o problema da reabilitação que a gente tem. Isso não é um problema que a gente tem só no Brasil, não. É um problema que a gente tem no mundo inteiro. A patente de vocês, então, é no sentido de tornar isso aí mais leve? Exatamente. Explica um pouquinho melhor o que é essa patente de vocês. Então, o que acontece? Quando a gente tem um robô, a gente precisa ter um motor ali que vai gerar o movimento, né? Então, normalmente, se eu quisesse ter um exoesqueleto que a pessoa veste, eu precisaria ter um robô, alguns motores acoplados no braço da pessoa, né? Imagina, para cada movimento que o braço faz, que são 7 movimentos diferentes, eu precisaria de um motor. Então imagina ter 7 motores no braço de uma pessoa. Ou igual no caso do M-Flex, 3 motores, que são 3 movimentos específicos que a gente faz. Aquilo ali começa a ficar muito pesado.
Então, para o paciente que ele já tem uma limitação motora, já tem uma restrição de movimento, às vezes tem uma certa perda muscular também, eu tenho um equipamento pesado, fica inviável a usabilidade daquele equipamento. Então, o que a gente falou? Vamos tirar o motor. Só que se você tira o motor, você tira o movimento também. Então, vamos realocar o motor, na verdade. Aí a gente tirou os motores do braço e aí ele fica dentro de uma maleta. Então, é um sistema todo portátil, uma maleta pequena. Acho que talvez tenha em alguns dos vídeos. Mas como é que o cabo faz? Como é que você consegue que o cabo auxilie no movimento? É muito semelhante ao que acontece numa bicicleta. Então, talvez já tenha visto o freio de uma bicicleta, que ele tem um cabo que sai ali da manete e vai até o freio. Ou seja, ele faz esse movimento. Ele faz esse movimento. Ele é como se fosse um freio de uma bicicleta, só que mais tecnológico. Então, aí é o que a gente chama de uma transmissão Bolden. Tem um nome bem específico para ele. Muito legal, engenhoso isso, né? E como é que tá a produção desse exoesqueleto? A gente fez o lançamento da versão acadêmica dele. Hoje a gente já tem ele dentro da UFES, dentro não do campus de Goiabeiras, onde a gente fica, né? Mas do hospital da UFES, em Maruípe. E a gente tem dentro do Demescan também. Então os pacientes eles têm acesso gratuitamente a atendimentos utilizando o exoesqueleto. A gente fica muito feliz que a gente consegue já ter reabilitado alguns pacientes por conta disso. E a gente está agora já comercializando para outras universidades, tanto aqui no Espírito Santo quanto fora. Mas hoje o seu público, o seu cliente, basicamente são equipes da área médica vinculadas às universidades federais. Não só universidades federais, né, mas universidades como um todo. É uma tecnologia que a gente tem muito pouco ainda aqui no Brasil, né? Principalmente por conta do custo. Um exoesqueleto semelhante, para se ter uma referência até de custo, lá fora vai custar entre 200 e 300 mil dólares. Então é uma tecnologia muito cara. Eu não sei se você sabe, mas a maior rede de reabilitação de acidentes, né, de sequelados no Brasil é a rede SARA, Kubitschek. Não sei se vocês já estão fazendo algum contato com eles para oferecer o seu produto. Não, ainda não. A gente espera. A gente tem duas versões do MFlex. Uma versão é uma versão acadêmica, que é voltado para ensino e pesquisa, e a gente tem uma versão clínica dele. A gente vai fazer o lançamento da versão clínica dele no ano que vem. Tem algumas diferenças importantes, até por questões regulatórias de segurança. Para um equipamento clínico, eu não poderia ter as interfaces programáveis que a gente tem, porque a gente vem da academia, então a gente acredita muito em desenvolver tecnologia e desenvolver pesquisa. Então esse braço acadêmico que a gente tem do MFlex não é para que as pessoas se limitem a utilizar a nossa tecnologia, mas para que elas usem a nossa tecnologia para desenvolver mais tecnologia. Então hoje o MFlex ele tem também uma interface programável, então eu consigo conectar um cabo USB e programar ele em Python para fazer o que eu quiser. Então, se eu quero integrar com um modelo de inteligência artificial para controlar ele, eu consigo integrar. Se eu quero desenvolver a minha forma de reabilitar o paciente, que utilize o equipamento e integre com outros equipamentos, eu posso também, para desenvolver mais tecnologia de fato. Mas então, o produto que vocês desenvolvem hoje, vocês estão focando nessa parte de reabilitação de membro superior, do braço? A gente tem desenvolvimentos já escalando para as outras áreas, né, para outros tipos de tecnologias. Também você falou que já estava com preparando um produto para habilitação de pernas, membros inferiores. A gente tem um projeto ainda em estágio mais inicial de desenvolvimento de membro inferior também. E aí é para pacientes que perderam o movimento das pernas, né, principalmente, para reabilitação também. E a ideia é que a gente consiga ir crescendo cada vez mais a cadeia de produtos. Vocês têm assim a pretensão de um exoesqueleto de corpo inteiro? Com certeza.